nome é Maureen e a dica dessa semana aqui no canal é alimentos avoengos. Você sabe o que é isso? Os alimentos avoengos consistem na transferência do ônus para os avós em arcar com os alimentos de que os netos necessitem. Mas quando essa obrigação de prestar alimentos é transferida dos pais para os avós? Essa transferência dessa obrigação de prestar alimentos, ela ocorre sempre que um ou ambos os genitores estiverem possibilitados financeiramente de arcar com o sustento, saúde e educação do alimentando. Sobre o assunto, o artigo 1695 do Código Civil nos diz que podem pleitear os alimentos aquelas pessoas que não possuírem meios suficientes de garantir seu sustento através de seu próprio trabalho, devendo ser respeitado, contudo, a condição financeira de quem deve prestar os alimentos. Ademais, o artigo 1696 do Código Civil nos diz que a obrigação de prestar alimentos é recíproca entre pais e filhos, podendo ser extensiva aos ascendentes, podendo ainda essa obrigação recair sobre os parentes de grau mais próximo. Ou seja, essa obrigação de prestar alimentos ainda pode recair sobre os parentes colaterais de até segundo grau, ou seja, os irmãos. Sobre o assunto, ainda é importante trazer à tona a redação do artigo 1696 do Código Civil, que prevê que se o parente que deve os alimentos em primeiro lugar estiver impossibilitado de os proporcionar, serão chamados para prestar os de grau imediato, e sendo várias as pessoas, todas devem concorrer na proporção de seus rendimentos, e sendo uma delas chamada em juízo, todos os demais poderão ser chamados para integrar o processo. Ou seja, caso o pai esteja impossibilitado de arcar com os alimentos ao filho, a genitora ela pode demandar judicialmente os avós paternos para que esses avós paternos assumam a obrigação de prestar os alimentos que esse menor necessite. Contudo, os avós paternos, eles podem e devem chamar ao processo também os avós maternos, para que todos concorram com tal obrigação. Sendo assim, a obrigação alimentar avoenga, ela possui caráter subsidiário e complementar, devendo-se ainda ser observada a situação financeira dos avós, para que tal obrigação não cause impacto diretamente no sustento destas partes. Conforme já dito anteriormente, a obrigação de prestar alimentos ela pode ser transferida dos pais para os avós, desde que os pais eles não possuam meios, condições financeiras de arcar com o sustento de seus próprios filhos. Caso seja necessário o alimentando ir a juízo para pleitear os alimentos avoengos, este alimentando ele deve comprovar que primeiramente ele tentou requerer esses alimentos junto aos genitores, porém suas tentativas foram infrutíferas, razão pela qual ele requer em juízo que seja deferido os alimentos avoengos por ele ainda não possuir meios, condições de arcar com seu sustento através de seu próprio trabalho. Mas e se o juiz deferir esse pedido de alimentos avoengos, transferir essa obrigação aos avós e os avós por algum motivo deixem de prestar esses alimentos? Esses avós eles podem ser presos? Segundo o entendimento da terceira turma do STJ, os avós eles não podem ser presos devido ao não pagamento de alimentos aos netos. O STJ ainda entendeu que a execução de alimentos dos avós deve seguir uma trilha diferente dos alimentos devidos pelos pais, que são os principais devedores da obrigação. Razão pela qual o STJ entendeu que os avós não podem ser presos devido ao não pagamento de alimentos aos netos. Por todo exposto, entende-se que a obrigação alimentar avoenga, ela possui caráter subsidiário e complementar, podendo ser transferida aos avós apenas caso os pais não possuam meios de arcar com o sustento de seus próprios filhos. A obrigação alimentar avoenga, primeiro ela deve seguir a trilha de ascendência, de cobrança de ascendência. Caso nenhum dos ascendentes possuam condições de arcar com o sustento deste menor, deste alimentando, essa obrigação ela também pode recair sobre os parentes de grau mais próximo, ou seja, os parentes colaterais de até segundo grau. Essas foram as dicas de hoje. Se você gostou do vídeo, deixe aquele like para incentivar mais vídeos iguais a este.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar minhas redes sociais. Lá, tanto no meu canal quanto nas minhas redes sociais, semanalmente eu posto dicas de direito do consumidor e de direito civil que vão te ajudar a se manter ainda mais informado sobre seus direitos. Muito obrigada a todos pela atenção e tchau!